Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. Análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos jogos da semana e agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Estudiantes e Flamengo. Motivação. O confronto carrega peso direto na briga por classificação dentro do grupo. Com o Estudiantes valorizando fortemente os pontos em casa para se manter competitivo e o Flamengo buscando consolidar posição entre os primeiros. O fator local impulsiona o Estudiantes a tratar o jogo como decisivo, enquanto o Flamengo encara como confronto estratégico para encaminhar a classificação. Elenco. O Flamengo apresenta maior profundidade e qualidade técnica no elenco, com peças capazes de decidir individualmente, enquanto o Estudiantes mantém um grupo mais equilibrado, porém com menor poder de desequilíbrio. A diferença técnica é clara, mas depende diretamente da escalação utilizada e do nível de rotação aplicado. Emocional. O Estudiantes tende a entrar com intensidade elevada, sustentado pela atmosfera do seu estádio e pela necessidade de resultado. O Flamengo, por sua vez, costuma lidar melhor com pressão, mas pode oscilar caso enfrente um ambiente hostil e um adversário fisicamente agressivo desde o início. Histórico. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e argentinas em competições continentais mostra equilíbrio, com forte influência do mando de campo. Em La Plata, tradicionalmente, o Estudiantes impõe dificuldades, tornando o cenário mais nivelado do que a diferença técnica sugere. Imprensa local. A imprensa argentina destaca o jogo como uma oportunidade-chave para o Estudiantes se afirmar no grupo, enfatizando a necessidade de intensidade e imposição física. Já a imprensa brasileira trata o Flamengo como favorito técnico, mas ressalta os desafios de atuar fora de casa em ambiente sul-americano, tradicionalmente complicado. Desgaste. O calendário do Flamengo costuma ser mais exigente, com sequência de jogos e viagens, o que pode impactar o rendimento físico. O Estudiantes, com preparação mais focada nesse confronto, tende a apresentar maior frescor físico, especialmente nos duelos e na intensidade sem bola. Desfalques. Possíveis ausências no Flamengo podem afetar o equilíbrio tático, principalmente se envolver em peixeiro do mapa ou ataque. O Estudiantes, mantendo base mais estável, tende a sofrer menos impacto estrutural, embora tenha menor capacidade de reposição. Conclusão. O cenário aponta um jogo equilibrado, com o Estudiantes competitivo pelo contexto e mando de campo, mas o Flamengo sustentando superioridade técnica determinante. A tendência é de imposição gradual do Flamengo, mesmo diante da resistência inicial do adversário. Placar plausível, 2-1 Flamengo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Liberty Independente Del Valle. Motivação. O confronto assume caráter estratégico dentro da competição com o Liberty, valorizando o mando de campo como fator decisivo para construir vantagem, enquanto o Indep Del Valle encara o jogo como oportunidade de pontuar fora e manter consistência no grupo. O equilíbrio na tabela aumenta o nível de comprometimento das duas equipes, tornando o cenário de alta competitividade desde o início. Elenco. O Indep Del Valle apresenta um elenco mais dinâmico e com maior
intensidade coletiva, fruto de um modelo de jogo bem consolidado. Enquanto o Libertad aposta em uma base experiente e organizada taticamente, a diferença não está no nome das peças, mas na forma como o time equatoriano consegue manter padrão mesmo com rotações. Emocional, o Libertad tende a entrar com confiança por atuar em casa, sustentado pela regularidade recente, enquanto o Indep Del Valle demonstra maturidade emocional em competições continentais, mantendo estabilidade mesmo em ambientes adversos. O controle emocional do time visitante reduz impactos de pressão externa. Histórico. O histórico recente de confrontos internacionais mostra equilíbrio. Quando equipes paraguaias enfrentam equatorianas, com forte influência do mando de campo, o Libertad costuma ser competitivo em casa, mas o Indep Del Valle tem histórico consistente fora, o que neutraliza parcialmente essa vantagem. Imprensa local. A imprensa paraguaia destaca a necessidade do Libertad impor ritmo e aproveitar o fator casa como diferencial, enfatizando a importância de não ceder espaços. Já a imprensa equatoriana ressalta a organização tática do Indep Del Valle e a capacidade do time em executar planos de jogo com disciplina, mesmo fora de seus domínios. Desgaste. O Libertad chega com nível físico mais equilibrado, beneficiado por uma sequência menos intensa, enquanto o Indep Del Valle pode sentir leve impacto de viagens e calendário mais exigente. Ainda assim, o modelo de jogo do time visitante compensa parte desse desgaste com posse e controle. Desfalques. Possíveis ausências no Libertad tendem a impactar mais a consistência defensiva, enquanto o Indep Del Valle, por ter maior rotatividade funcional, consegue absorver melhor eventuais desfalques sem comprometer sua estrutura coletiva. Conclusão. O confronto tende a ser equilibrado, com o Libertad competitivo pelo mando, mas o Indep Del Valle apresentando maior consistência coletiva e capacidade de controle. A tendência é de um jogo travado, onde o time visitante consegue impor sua organização e sair com vantagem mínima. Placar plausível 1-2 Indep Del Valle. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Botafogo e Independente Petroleiro. Motivação. O Botafogo encara o confronto como oportunidade clara de somar pontos importantes dentro de casa e consolidar sua posição na competição, tratando o jogo como obrigação estratégica. O Indep Petroleiro entra com motivação voltada à sobrevivência no torneio, buscando surpreender fora de casa, mas com menor pressão competitiva em relação ao adversário. Elenco. O Botafogo apresenta maior qualidade técnica e profundidade, com jogadores capazes de decidir em diferentes setores do campo, enquanto o Indep Petroleiro possui um elenco mais limitado, com menor capacidade de reposição e menor impacto individual. A diferença estrutural entre os grupos é evidente e influencia diretamente. O controle do jogo. Emocional. O Botafogo tende a atuar com confiança elevada, impulsionado pelo apoio da torcida e pela expectativa de resultado positivo. O Indep Petroleiro pode sentir a pressão do ambiente da inferioridade técnica, o que impacta sua estabilidade emocional, principalmente se sofrer pressão inicial. Histórico. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e bolivianas em competições continentais mostra forte domínio dos brasileiros atuando em casa, com tendência de imposição desde os primeiros minutos. Esse padrão reforça o peso do mando de campo como fator determinante. Imprensa local.
A imprensa brasileira trata o confronto como favorável ao Botafogo, destacando a necessidade de confirmar o favoritismo com atuação sólida. Já a cobertura ligada ao Indy Petroleiro reconhece a dificuldade do confronto, enfatizando a importância de organização defensiva e aproveitamento de contra-ataques. Desgaste. O Botafogo pode apresentar leve desgaste por conta de sequência de jogos, mas o fator casa reduz impactos logísticos e favorece recuperação. O Indy Petroleiro, enfrentando viagem e adaptação, tende a sentir mais o aspecto físico, especialmente ao longo da partida. Desfalques. Eventuais ausências no Botafogo podem alterar a intensidade ofensiva, mas a profundidade do elenco permite manutenção do nível competitivo. O Indy Petroleiro, com menor capacidade de reposição, sofre impacto mais significativo em caso de desfalques, principalmente em setores defensivos. Próximo jogo. O Botafogo pode ter compromissos relevantes na sequência, mas a necessidade de somar pontos neste confronto em casa influencia diretamente na postura mais agressiva e dominante. O Indy Petroleiro, considerando sua posição na tabela e menor expectativa de classificação, pode adotar estratégia mais conservadora, priorizando organização defensiva. Conclusão. O cenário aponta domínio claro do Botafogo, sustentado pela superioridade técnica, contexto competitivo e mando de campo. A tendência de controle desde o início, com imposição ofensiva e pouca margem para a surpresa do adversário. Placar plausível, 3-0 Botafogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, Universidade Central e Rosario Central. Motivação. O U9 Central encara o confronto, valorizando fortemente o mando de campo e a necessidade de somar pontos para se manter competitivo. O Rosario Central entra com motivação mais estratégica, buscando pontuar fora para sustentar sua posição e encaminhar seus objetivos no torneio. Elenco. O Rosario Central apresenta maior consistência coletiva e melhor nível técnico geral, com jogadores mais habituados a competições de maior exigência. O U9 Central possui um elenco mais limitado, com menor profundidade, dependência de atuações individuais para equilibrar o confronto emocional. O U9 Central tende a atuar impulsionado pela energia do jogo em casa, o que eleva a intensidade, mas também pode gerar ansiedade em momentos decisivos. O Rosario Central demonstra maior estabilidade emocional, com capacidade de controlar o ritmo mesmo em ambientes adversos. Histórico. O histórico entre equipes de contextos distintos em competições continentais indica que o fator casa pode equilibrar jogos que, tecnicamente, seriam desfavoráveis. Ainda assim, equipes argentinas costumam apresentar competitividade consistente mesmo fora, o que reduz o impacto total desse fator. Imprensa local. A imprensa local ligada ao U9 Central enfatiza a importância de um jogo intenso e de imposição física para compensar diferença técnica. Já a imprensa argentina destaca a superioridade estrutural do Rosario Central, reforçando a necessidade de um jogo controlado e eficiente fora de casa. Desgaste. O U9 Central chega com condição física mais estável, beneficiado por uma preparação mais focada, enquanto o Rosario Central pode carregar maior desgaste devido a uma sequência mais exigente de jogos e viagens, embora sua experiência ajude a administrar esse fator. Desfalques. No U9 Central,
Eventuais ausências tendem a impactar diretamente a competitividade. Pela limitação de reposição, o Rosário Central possui maior capacidade de adaptação a desfalques, mantendo o padrão coletivo mesmo com mudanças pontuais. Próximo jogo, o U9 Central, considerando sua posição na tabela, tende a tratar este confronto como prioridade máxima. Com impacto direto na sua permanência competitivo, o Rosário Central pode ter compromisso relevante na sequência, o que influencia uma abordagem mais equilibrada, sem exposição excessiva. A situação na tabela favorece uma postura mais controlada do visitante, que busca eficiência sem assumir riscos desnecessários. Conclusão: o confronto tende a apresentar equilíbrio inicial pelo fator casa, mas a consistência e a organização do Rosário Central devem prevalecer ao longo do jogo. A tendência de controle progressivo do time visitante, com o aproveitamento das oportunidades criadas. Placar plausível, 0-2 Rosário Central. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Cruzeiro e Boca Juniors. Motivação. O Cruzeiro encara o confronto como determinante dentro da competição, utilizando o fator casa como elemento central para buscar vantagem e consolidar sua posição no grupo. O Boca Juniors, tradicional em competições continentais, entra com foco estratégico, entendendo a importância de pontuar fora para encaminhar a classificação, mas sem abrir mão de uma abordagem cautelosa. Elenco. O Boca Juniors apresenta um elenco mais experiente em jogos de alto nível continental, com jogadores habituados a decisões e ambientes adversos. O Cruzeiro, por sua vez, possui um grupo competitivo e organizado, com boa capacidade coletiva, mas com menor histórico recente em confrontos desse peso, o que influencia a gestão dos momentos do jogo. Emocional. O Cruzeiro tende a atuar impulsionado pela torcida, elevando intensidade e pressão inicial, mas podendo oscilar caso enfrente dificuldades no placar. O Boca Juniors demonstra controle emocional mais sólido, com postura fria e estratégica, sabendo administrar cenários adversos sem perder organização. Histórico. O histórico de confrontos envolvendo equipes brasileiras e argentinas em torneios continentais aponta forte equilíbrio, com jogos frequentemente decididos em detalhes. O fator casa pesa, mas não garante superioridade diante da consistência tradicional de equipes argentinas nesse tipo de competição. Imprensa local. A imprensa brasileira destaca a necessidade do Cruzeiro impor ritmo e aproveitar o mando como diferencial competitivo. Já a imprensa argentina enfatiza experiência do Boca Juniors e sua capacidade de jogar com inteligência fora de casa, priorizando resultado e eficiência. Desgaste. O Cruzeiro chega com condição física mais controlada, beneficiado por preparação focada, enquanto o Boca Juniors pode apresentar leve desgaste decorrente de calendário e deslocamentos. Ainda assim, a experiência do elenco argentino contribui para administrar melhor esse fator ao longo da partida. Desfalques. No Cruzeiro, eventuais ausências podem impactar diretamente o poder ofensivo ou a consistência defensiva. Dependendo das peças envolvidas, o Boca Juniors, com elenco mais acostumado a rotações, tende a absorver melhor desfalques sem comprometer significativamente sua estrutura tática. Próximo jogo. O Cruzeiro, considerando sua posição na tabela, tende a priorizar fortemente este confronto, buscando o resultado que sustente sua campanha.
O Boca Juniors pode ter compromisso relevante na sequência, o que influencia uma postura mais estratégica e menos expansiva. Conclusão: o confronto tende a ser equilibrado e intenso, com o Cruzeiro pressionando pelo fator casa, mas o Boca Juniors impondo sua experiência e organização nos momentos decisivos. A tendência é de um jogo controlado, com o time argentino aproveitando melhor as oportunidades. Placar plausível: 1-2 Boca Juniors. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Milionários e São Paulo. Motivação: o Milionários trata o confronto como picket para se manter competitivo no grupo, valorizando o mando de campo como diferencial direto para somar pontos. O São Paulo entra com foco estratégico, entendendo o peso de pontuar, fora para encaminhar sua situação na tabela e manter controle sobre a classificação. Elenco: o São Paulo apresenta maior profundidade e qualidade técnica no elenco, com jogadores capazes de decidir em diferentes momentos do jogo. O Milionários possui um conjunto organizado e competitivo, mas com menor capacidade de reposição e menor impacto individual em comparação ao adversário. Emocional: o Milionários tende a atuar impulsionado pelo ambiente em casa, elevando intensidade e pressão inicial, o que pode gerar momentos de superioridade, mas também risco de ansiedade. O São Paulo demonstra maior equilíbrio emocional, com capacidade de suportar pressão e administrar o ritmo do jogo com mais maturidade. Histórico: o histórico de confrontos entre equipes brasileiras e colombianas em competições continentais mostra a forte influência do mando de campo, com jogos mais equilibrados quando realizados na Colômbia. Ainda assim, a consistência de equipes brasileiras costuma se impor ao longo da partida. Imprensa local: a imprensa colombiana destaca a necessidade do Milionários impor intensidade e aproveitar o fator altitude e mando para dificultar o jogo do adversário. Já a imprensa brasileira ressalta a superioridade técnica do São Paulo, mas alerta para as dificuldades naturais de atuar fora de casa nesse tipo de cenário. Desgaste: o São Paulo pode apresentar desgaste maior devido à sequência de jogos e viagens, o que impacta principalmente na intensidade ao longo da partida. O Milionários, com preparação mais focada, tende a apresentar melhor condição física, especialmente nos duelos e na marcação. Desfalques: eventuais ausências no São Paulo podem afetar o equilíbrio entre setores, principalmente se envolverem peixe do meio ou ataque. O Milionários, com menor profundidade de elenco, também sofre impacto relevante em caso de desfalques, especialmente na consistência defensiva. Próximo jogo: o Milionários, considerando sua posição na tabela, tende a priorizar este confronto como decisivo para sua permanência competitivo, influenciando uma postura mais agressiva. O São Paulo pode ter compromisso relevante na sequência, o que leva a uma abordagem mais estratégica, evitando exposição excessiva. Conclusão: o confronto tende a ser equilibrado, com o Milionários competitivo pelo mando e intensidade, mas o São Paulo sustentando maior qualidade técnica e capacidade de decisão. A tendência é de um jogo controlado, com o time brasileiro aproveitando melhor as oportunidades criadas. Placar plausível: 1-2 São Paulo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Sporting Cristal e Junior Barranquilla. Motivação mostra um cenário de necessidade competitiva clara para o Sporting Cristal, que joga em casa buscando afirmação dentro do grupo e recuperação de desempenho.
recente na competição. Enquanto o Júnior Barranquilla entra, pressionado por resultados irregulares fora de casa e com necessidade de pontuar, para não se distanciar na tabela, criando um equilíbrio onde ambos têm incentivo competitivo elevado, mas com leve vantagem emocional ao mandante pelo contexto do jogo. Elenco evidencia uma diferença mais sutil do que o nome sugere, com o time peruano apresentando uma base mais estável e entrosada atuando em casa, enquanto o time colombiano possui peças de qualidade, porém com oscilações recentes de rendimento coletivo e dependência maior de individualidades, o que reduz a consistência ao longo da partida. Emocional indica um Sporting Cristal mais confiante quando atua diante de sua torcida, especialmente após desempenhos competitivos recentes em casa, enquanto o Júnior Barranquilla carrega um peso maior fora de seus domínios, com atuações menos seguras e maior vulnerabilidade quando pressionado, refletindo um ambiente psicológico menos estável. Histórico aponta confrontos equilibrados em contextos internacionais, mas com tendência de maior força dos mandantes em jogos desse perfil, especialmente considerando altitude, adaptação e pressão local, fatores que tradicionalmente favorecem equipes peruanas em casa. Imprensa local no Peru destaca a confiança no desempenho do Sporting Cristal como mandante e reforça a importância de impor ritmo desde o início, enquanto na Colômbia a análise sobre o Júnior Barranquilla aponta preocupação com a inconsistência defensiva fora de casa e a dificuldade em manter intensidade ao longo dos 90 minutos, criando uma percepção de leve fragilidade no cenário atual. Desgaste físico favorece o Sporting Cristal, que chega com preparação mais equilibrada e menor carga recente de jogos intensos, enquanto o Júnior Barranquilla apresenta sinais de desgaste acumulado, especialmente por deslocamentos e sequência competitiva mais exigente, impactando ritmo e intensidade. Desfalques não comprometem estruturalmente o time peruano, que mantém sua base principal disponível, enquanto o lado colombiano apresenta ausências pontuais que afetam principalmente o sistema defensivo e a recomposição, reduzindo a solidez em momentos críticos da partida. Conclusão aponta o Sporting Cristal como superior no contexto geral do confronto, com vantagem emocional, física e estratégica, impondo maior consistência ao longo do jogo, enquanto o Júnior Barranquilla tende a sofrer com irregularidade e menor intensidade fora de casa, resultando em vitória do mandante com controle da partida. Placar provável 2-1. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Mirassol e Always Ready. Motivação coloca o Mirassol diante de um cenário de afirmação continental, tratando o confronto como oportunidade de consolidação dentro do grupo e valorização esportiva, enquanto o Always Ready entra pressionado pela necessidade de pontuar, especialmente considerando suas dificuldades históricas, atuando fora de altitude, o que eleva a urgência competitiva, mas também aumenta o risco de instabilidade. Elenco evidencia a vantagem do Mirassol pela maior organização coletiva e equilíbrio entre setores, mesmo sem nomes de grande impacto, enquanto o Always Ready depende mais de intensidade física e sofre quando precisa propor jogo em condições desfavoráveis, principalmente fora de seu ambiente natural. Emocional aponta um Mirassol mais estável atuando em casa, com confiança crescente em jogos recentes e maior controle psicológico durante a partida, enquanto o Always Ready apresenta oscilações fora de casa, com tendência à queda de rendimento quando pressionado e dificuldade de reação após sofrer gols,
Histórico, mesmo com poucos confrontos diretos. Reforça o padrão recorrente de equipes bolivianas enfrentando dificuldades significativas como visitantes em competições continentais, sobretudo em ambientes sem altitude, o que favorece o desempenho do mandante nesse tipo de duelo. Imprensa local brasileira destaca a organização tática e o momento competitivo do Mirassol, enfatizando a importância de impor ritmo desde o início, enquanto a imprensa boliviana demonstra preocupação com o desempenho do Always Red fora de casa, especialmente na parte defensiva e na adaptação ao ritmo adversário. Desgaste físico favorece o Mirassol, que chega com melhor gestão de calendário e menor impacto de viagens, enquanto o Always Red sofre com deslocamento internacional e adaptação ao nível do mar, fator que impacta diretamente na intensidade e na resistência ao longo do jogo. Desfalques não comprometem de forma relevante o Mirassol, que mantém sua estrutura principal disponível, enquanto o Always Red apresenta limitações no elenco para reposição à altura em caso de ausências, reduzindo alternativas durante a partida. Próximo jogo tem peso estratégico maior para o Always Red, que precisa administrar elenco pensando na sequência da competição e também em compromissos internos relevantes na tabela, o que pode influenciar diretamente na intensidade aplicada neste confronto. Enquanto o Mirassol concentra foco total no jogo atual, tratando como decisivo para a sua trajetória no grupo e mantendo alto nível de prioridade competitiva. Conclusão aponta domínio do Mirassol no conjunto das evidências, com superioridade tática, emocional e física, explorando as fragilidades do Always Red fora de casa e controlando o ritmo da partida com consistência, resultando em vitória clara do mandante. Placar provável 2-0. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Platense Santa Fé. A motivação das equipes revela cenários distintos dentro da competição, com o Platense encarando confronto como uma oportunidade de afirmação diante da sua torcida e buscando consolidar desempenho competitivo no torneio, enquanto o Santa Fé entra pressionado pela necessidade de pontuar fora de casa para se manter relevante na disputa e evitar complicações na sequência da fase, o que eleva o nível de intensidade esperado principalmente do lado visitante. O elenco do Platense apresenta uma base mais ajustada dentro do seu contexto atual, com peças que vêm atuando com frequência e mostrando entrosamento progressivo, enquanto o Santa Fé possui um grupo tecnicamente qualificado, porém com oscilações recentes que evidenciam dificuldade de manter padrão constante, especialmente quando precisa propor jogo fora de casa, o que reduz sua margem de controle. O aspecto emocional aponta um Platense mais confiante atuando em casa, sustentado por atuações recentes mais estáveis diante do seu torcedor, enquanto o Santa Fé chega com carga emocional mais pressionada, reflexo de resultados irregulares e cobrança externa, o que pode impactar diretamente na tomada de decisão durante o jogo. O histórico do confronto não apresenta domínio absoluto de nenhuma das equipes, mas indica equilíbrio com leve tendência de jogos truncados e de poucos gols, reforçando a ideia de disputa tática mais fechada, onde detalhes costumam definir o resultado. A leitura da imprensa local destaca Platense visto como equipe organizada e competitiva dentro de casa, com evolução tática reconhecida por analistas argentinos, enquanto o Santa Fé é apontado pela mídia colombiana como um time que precisa corrigir falhas defensivas e melhorar consistência fora de seus domínios.
evidenciando preocupação com sua postura como visitante. O desgaste físico favorece o Platense, que chega com menor carga recente de jogos intensos e melhor condição de recuperação, enquanto o Santa Fé acumula sequência mais exigente, incluindo deslocamentos e partidas desgastantes, fator que tende a impactar ritmo e intensidade ao longo da partida. Os desfalques pesam mais para o lado do Santa Fé, que apresenta ausências relevantes, que afetam principalmente o sistema defensivo e a recomposição, enquanto o Platense mantém uma estrutura mais próxima do ideal, preservando o equilíbrio tático e opções no banco. Conclusão: o contexto geral aponta Platense mais preparado dentro do cenário específico do jogo, com maior equilíbrio emocional, melhor condição física e menos interferência estratégica externa, enquanto o Santa Fé chega pressionado, desgastado e com limitações no elenco. O confronto tende a ser controlado pelo mandante, com imposição gradual ao longo do jogo. Placar plausível, 1-0 para o Platense. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Barcelona e Universidade. A motivação do Barcelona está diretamente ligada à necessidade de impor força dentro de casa, para se manter competitivo na disputa e consolidar pontos fundamentais na tabela, enquanto o Universidade Católica entra com senso de urgência semelhante, mas com pressão adicional por precisar somar fora para não se distanciar do objetivo dentro do grupo, tornando o confronto relevante para ambos, porém com leve vantagem emocional ao mandante pelo contexto local. O elenco do Barcelona apresenta maior estabilidade no conjunto que vem sendo utilizado, com manutenção de base titular e funcionamento coletivo mais previsível, enquanto o Universidade Católica possui qualidade individual, mas demonstra oscilações na consistência tática, principalmente quando atua como visitante, o que impacta na capacidade de controlar o ritmo do jogo. O aspecto emocional favorece o Barcelona, que chega sustentado por atuações mais seguras em seu estádio e confiança crescente diante do seu torcedor, enquanto o Universidade Católica carrega um ambiente mais pressionado por resultados irregulares, o que tende a gerar instabilidade em momentos decisivos da partida. O histórico entre as equipes indica confrontos equilibrados, com dificuldade de imposição clara de um lado sobre o outro, mas com tendência de vantagem para quem atua em casa, reforçando o peso do mando como fator determinante no confronto. A imprensa local equatoriana destaca o Barcelona como uma equipe que cresce significativamente dentro de casa, com intensidade e imposição física reconhecidas pelos analistas, enquanto a imprensa chilena aponta o Universidade Católica como um time tecnicamente capaz, porém vulnerável fora de seus domínios, principalmente na recomposição defensiva e na gestão emocional em ambientes adversos. O desgaste físico pesa mais para o Universidade Católica, que chega após sequência mais exigente de jogos e deslocamentos, enquanto o Barcelona apresenta condição física mais equilibrada, favorecendo maior intensidade ao longo dos 90 minutos. Os desfalques impactam de forma mais sensível o Universidade Católica, que possui ausências que reduzem alternativas, principalmente no setor defensivo e de meio campo, enquanto o Barcelona mantém estrutura mais próxima do ideal, garantindo continuidade no padrão tático. Conclusão: o Barcelona reúne melhores condições no conjunto das evidências, com superioridade no fator casa, estabilidade emocional, menor desgaste e maior consistência coletiva, enquanto o Universidade Católica apresenta fragilidades fora de casa e limitações no momento atual. O controle do jogo tende a ser do mandante
com imposição progressiva. Placar plausível, 2-0 para o Barcelona. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Cerro Porteño e Palmeiras. A motivação coloca o Cerro Porteño em um cenário de forte necessidade de afirmação dentro de casa, tratando o confronto como decisivo para sua permanência competitiva no grupo, enquanto o Palmeiras entra com foco, elevado pela importância de consolidar liderança e encaminhar classificação, o que mantém ambos em nível alto de compromisso, porém com o mandante impulsionado pelo fator local. O elenco do Palmeiras apresenta superioridade técnica e profundidade, com alternativas qualificadas mesmo em eventuais rotações. Enquanto o Cerro Porteño possui um grupo competitivo, mas com menor capacidade de reposição no mesmo nível, o que pode impactar ao longo do jogo, principalmente em situações de intensidade elevada. O aspecto emocional mostra um Cerro Porteño impulsionado pela atmosfera do seu estádio, onde costuma elevar desempenho, enquanto o Palmeiras chega mais equilibrado emocionalmente, sustentado por uma cultura competitiva, consolidada e capacidade de lidar com pressão fora de casa. O histórico indica confrontos equilibrados, mas com Palmeiras demonstrando competitividade consistente contra equipes paraguaias, enquanto o Cerro Porteño costuma crescer em casa, tornando o duelo tradicionalmente duro e de poucos espaços. A imprensa local paraguaia destaca a necessidade do Cerro Porteño impor ritmo forte desde o início para compensar a diferença técnica, enquanto a imprensa brasileira aponta o Palmeiras como equipe madura e preparada para jogos de alta exigência, com controle tático como principal característica. O desgaste físico apresenta equilíbrio relativo, mas com leve desvantagem para o Cerro Porteño caso venha de sequência mais intensa, enquanto o Palmeiras, mesmo com calendário exigente, possui elenco que permite melhor gestão física durante a partida. Os desfalques, quando presentes, tendem a impactar mais o Cerro Porteño pela menor profundidade do elenco, enquanto o Palmeiras consegue absorver ausências com maior naturalidade sem perda significativa de padrão. O próximo jogo influencia o comportamento das equipes, com o Cerro Porteño tendo sequência que exige pontuação imediata para não comprometer sua situação na tabela, o que deve levá-la a uma postura agressiva, enquanto o Palmeiras, mesmo com calendário cheio, tem condição de administrar energia sem abrir mão da competitividade, equilibrando intensidade e controle estratégico. Conclusão: o Palmeiras apresenta maior consistência no conjunto das evidências, com superioridade técnica, equilíbrio emocional e capacidade de gestão de jogo, enquanto o Cerro Porteño depende fortemente do fator casa para equilibrar o confronto. A tendência é de jogo controlado pelo visitante, explorando espaços e impondo eficiência. Placar plausível, 2-1 para o Palmeiras. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Cinciano e Atlético Mineiro. A motivação coloca o confronto em níveis diferentes de urgência, com o Cinciano tratando o jogo como peça central dentro da competição continental, buscando afirmação diante da sua torcida e valorizando pontos em casa, enquanto o Atlético Mineiro enxerga o duelo dentro de um calendário mais amplo, dividido entre competições e gestão de energia, o que naturalmente reduz o nível máximo de intensidade contínua, embora ainda mantenha competitividade elevada pelo peso do torneio. O elenco mostra uma diferença técnica relevante a favor do Atlético Mineiro, que possui maior profundidade e capacidade de reposição, mesmo com eventuais rotações.
enquanto o Cienciano depende mais de um núcleo titular com menor margem de substituição, o que aumenta a necessidade de manter organização coletiva para equilibrar o confronto. O emocional chega mais estável pelo lado do Atlético Mineiro, sustentado por sequência de jogos consistentes e confiança interna, enquanto o Cienciano apresenta um ambiente mais oscilante, alternando atuações e resultados, o que gera uma postura mais reativa, especialmente diante de um adversário de maior peso técnico. O histórico de confrontos internacionais recentes mostra equipes brasileiras com desempenho sólido contra adversários de menor investimento estrutural. Embora jogos fora de casa, especialmente em ambientes adversos, costumem trazer equilíbrio maior do que o esperado, o que impede leitura simplista baseada apenas em tradição. A imprensa local peruana tende a valorizar o fator altitude e o apoio da torcida como elemento-chave para o Cienciano, destacando a necessidade de intensidade máxima e imposição física, enquanto a imprensa brasileira aponta o Atlético Mineiro como tecnicamente superior, mas alerta para possíveis dificuldades de adaptação e controle de ritmo fora de casa. O desgaste físico pesa mais para o Atlético Mineiro, que enfrenta a sequência de partidas e viagens, enquanto o Cienciano chega mais descansado e adaptado às condições locais, o que pode gerar vantagem momentânea em intensidade e imposição física durante partes do jogo. Os desfalques, quando presentes, impactam mais o Cienciano pela menor profundidade de elenco, enquanto o Atlético Mineiro, mesmo com ausências pontuais, mantém nível competitivo através de reposições qualificadas, reduzindo o impacto estrutural na equipe. Conclusão: o Atlético MG apresenta superioridade técnica e emocional, suficiente para controlar o jogo mesmo em cenário adverso, impondo qualidade nas ações decisivas e aproveitando melhor as oportunidades, confirmando favoritismo fora de casa com vitória consistente. Placar plausível, 2-1 Atlético Mineiro. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Palestino e Grêmio. A motivação coloca o Palestino com alto nível de engajamento, tratando o confronto como oportunidade estratégica de somar pontos em casa e ganhar protagonismo dentro do grupo. Enquanto o Grêmio divide sua atenção com outras competições e objetivos paralelos, o que naturalmente ajusta o nível de prioridade, ainda que a competição continental tenha peso relevante. O elenco mostra a vantagem técnica do Grêmio, com maior qualidade individual e opções de reposição, mesmo diante de possíveis rotações, enquanto o Palestino apresenta um conjunto mais limitado, dependente de organização tática e intensidade para equilibrar o confronto. O emocional chega mais estável pelo lado do Grêmio, sustentado por uma base competitiva mais acostumada a jogos de pressão, enquanto o Palestino oscila mais, alternando momentos de confiança com períodos de instabilidade, especialmente quando enfrenta adversários de maior nível técnico. O histórico de confrontos entre equipes brasileiras e chilenas em competições continentais indica equilíbrio, maior quando o mando de campo está do lado chileno, com jogos mais truncados e físicos, reduzindo a margem de superioridade técnica e elevando a importância do contexto local. A imprensa local chilena destaca o Palestino como equipe disciplinada e competitiva em casa, enfatizando a necessidade de intensidade e marcação forte, enquanto a imprensa brasileira reconhece a superioridade técnica do Grêmio, mas aponta atenção para o ambiente adverso e possíveis dificuldades de adaptação ao ritmo do jogo.
o desgaste pesa mais para o Grêmio, que enfrenta a sequência de partidas e viagens, enquanto o Palestino chega com menor carga física recente, favorecendo maior intensidade principalmente nos momentos iniciais e finais da partida. Os desfalques, quando presentes, afetam mais o Palestino pela limitação de elenco, enquanto o Grêmio possui maior capacidade de reposição, reduzindo o impacto estrutural mesmo com eventuais ausências importantes. O próximo jogo influencia diretamente o comportamento do Grêmio, que pode administrar minutos e intensidade pensando em compromissos seguintes e na posição em outras competições, enquanto o Palestino concentra foco total neste confronto, tanto pela importância na tabela quanto pela necessidade de aproveitar o mando de campo. Conclusão: o equilíbrio contextual, imposto pelo mando e pelo desgaste, reduz a diferença técnica, favorecendo um jogo controlado e de poucas oportunidades claras, com o Palestino conseguindo neutralizar as ações e impondo dificuldade suficiente para evitar derrota, resultando em empate como desfecho mais consistente. Placar plausível 1-1. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Universitário e Nacional. Motivação elevada dos dois lados. Com o Universitário jogando em casa pressionado pela necessidade de somar pontos para se manter competitivo no grupo, enquanto o Nacional encara o confronto como decisivo para consolidar posição e evitar complicações na classificação, criando um cenário de intensidade máxima desde o início. Elenco do Universitário tende a ser mais ajustado ao fator local, com base titular consolidada e adaptação ao ambiente, enquanto o Nacional apresenta um grupo tecnicamente qualificado, porém com maior oscilação recente na utilização de peças, o que impacta o entrosamento em jogos fora de casa. Emocional do Universitário é impulsionado pelo apoio da torcida e por atuações consistentes em casa, gerando confiança coletiva, enquanto o Nacional carrega um componente de pressão por resultados recentes e regulares, o que pode refletir em momentos de instabilidade durante a partida. Histórico não apresenta domínio absoluto, mas evidencia jogos equilibrados em contextos semelhantes, com leve tendência de vantagem para equipes que atuam como mandantes em confrontos continentais nesse perfil. Imprensa local peruana destaca-o Universitário como um time competitivo em casa e com forte imposição física, enquanto a imprensa uruguaia aponta o Nacional como tecnicamente superior, porém vulnerável fora de seus domínios, especialmente em ambientes hostis. Desgaste favorece o Universitário, que chega com sequência mais controlada e menor impacto de viagens, enquanto o Nacional enfrenta maior desgaste logístico e físico, fator relevante considerando a intensidade exigida neste tipo de confronto. Desfalques não comprometem estruturalmente o Universitário, mantendo sua espinha dorsal, enquanto o Nacional apresenta ausências pontuais que reduzem opções, principalmente em setores de recomposição defensiva. Próximo jogo tem peso estratégico significativo para ambos, mas o Nacional tende a dividir atenção com compromissos futuros igualmente decisivos, podendo ajustar intensidade ao longo da partida, enquanto o Universitário concentra foco total neste confronto como peça-chave para sua trajetória no grupo e posição na tabela, aumentando o nível de entrega no jogo atual. Conclusão: o Universitário se impõe pelo contexto geral, combinando motivação mais clara, menor desgaste,
Fator casa e estabilidade emocional superior. Diante de um nacional tecnicamente competitivo, porém mais vulnerável no cenário apresentado, consolidando um cenário de vitória do mandante com controle do jogo e aproveitamento das fragilidades adversárias, com placar plausível de 2-1. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com um placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!